Quando pensamos em bonecos assustadores, existe um nome que imediatamente vem à mente: Chucky. O pequeno boneco ruivo que transformou um simples brinquedo infantil em um dos maiores ícones da história do cinema de terror. Mas você conhece a verdadeira história por trás da criação desse personagem? Em 1988, chegava aos cinemas Child's Play, conhecido no Brasil como Brinquedo Assassino. A história acompanha um perigoso serial killer chamado Charles Lee Ray, que durante uma perseguição policial acaba gravemente ferido. Sem chances de escapar, ele realiza um ritual de voodoo e transfere sua alma para um boneco da linha Good Guy. Naquele instante nasce Chucky, um brinquedo aparentemente inocente, mas que escondia um assassino cruel disposto a matar qualquer pessoa para voltar a ter um corpo humano. O filme foi um enorme sucesso. Vieram continuações, séries de televisão e milhões de fãs ao redor do mundo. Mas poucos sabem que até mesmo o nome do assassino foi inspirado em pessoas que realmente existiram. O roteirista Don Mancini criou o personagem unindo os nomes de 3 dos criminosos mais conhecidos da história dos Estados Unidos. Charles, em referência a Charles Manson, líder de uma seita responsável por diversos assassinatos em 1969, entre eles o da atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses. Lee, inspirado em Lee Harvey Oswald, apontado pelas investigações oficiais como responsável pelo assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. Ray, retirado de James Earl Ray, condenado pelo assassinato do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr., em 1968. 3 nomes que ficaram marcados por crimes que chocaram o mundo. Mas essa não foi a única inspiração por trás da criação de Chucky. Ao longo dos anos, muitos fãs passaram a procurar histórias reais que pudessem ter inspirado a franquia. Embora Don Mancini nunca tenha confirmado que Robert the Doll foi a inspiração direta para Chucky, existe um boneco que, há décadas, é constantemente associado ao personagem por causa de sua fama sobrenatural. Um boneco muito mais antigo, preservado há mais de 100 anos, cercado por relatos de acidentes, maldições e acontecimentos que até hoje desafiam qualquer explicação. Seu nome é Robert. Mas será que essa história é apenas uma lenda? Ou existe algo realmente inexplicável por trás desse boneco? Muito antes de Chucky chegar aos cinemas, muito antes de bonecos assassinos se tornarem um dos maiores símbolos do terror, já existia um boneco cercado por histórias que intrigavam moradores, visitantes e pesquisadores. Um boneco que realmente existe, que pode ser visitado até hoje. Agora, vamos conhecer a verdadeira história de Robert the Doll. Caro Robert, há uns 11 anos eu te visitei e cometi o pior erro da minha vida. Achei que seria engraçado tirar uma foto sua sem sua permissão. Nossa, como eu estava enganada. Tanta coisa ruim aconteceu na minha vida e eu sei que foi porque te desrespeitei e sinto muito por ter feito isso. Espero que você possa me perdoar, Robert. Atenciosamente, Andrea. Existe um boneco que recebe centenas de cartas de desculpas todos os anos. Visitantes afirmam que, depois de tirar uma fotografia sem pedir permissão, sofreram acidentes, perderam o emprego, tiveram pesadelos ou enfrentaram uma sequência de acontecimentos que nunca conseguiram explicar. Mas será que um simples brinquedo pode realmente provocar tudo isso? Ou estamos diante de uma história que cresceu ao longo das décadas, alimentada pelo medo, pela imaginação e pelas coincidências? Hoje você vai conhecer a história completa de Robert the Doll, um dos objetos supostamente assombrados mais famosos do mundo. Uma história que começou há mais de um século, em uma pequena ilha cercada pelo mar, e que continua despertando curiosidade até os dias de hoje. No início do século XX, Key West era uma cidade muito diferente da que conhecemos atualmente. Localizada no extremo sul da Flórida, a ilha era relativamente isolada do restante dos Estados Unidos. As ruas eram estreitas, as casas eram construídas principalmente em madeira. Carruagens dividiam espaço com os primeiros automóveis. Grande parte da economia girava em torno da pesca, do comércio marítimo e da construção naval. Apesar do crescimento da cidade, a vida seguia em um ritmo tranquilo. As famílias se conheciam, as crianças brincavam nas ruas e praticamente todos sabiam o que acontecia na vizinhança.
Foi nesse cenário que nasceu uma das histórias mais famosas do folclore sobrenatural americano. Em 1900 nasceu Robert Eugene Otto, conhecido apenas como Gene pelos amigos e familiares. Seu pai era um farmacêutico respeitado. A família Otto possuía uma das casas mais elegantes da cidade, uma grande residência em estilo vitoriano, localizada na Eaton Street. Gene cresceu cercado de conforto. Gostava de desenhar. Era uma criança considerada criativa e muito inteligente. Anos depois, ele se tornaria artista. Nada indicava que sua infância seria lembrada por causa de um boneco. Em algum momento da infância de Gene, um boneco passou a fazer parte de sua rotina. É justamente aqui que começam as primeiras divergências da história. Existe um fato documentado. O boneco realmente existiu. Ele continua preservado até hoje. No entanto, a origem exata dele nunca foi completamente confirmada. A versão mais conhecida afirma que uma empregada da família entregou o brinquedo ao menino. Segundo a lenda, ela teria sido maltratada pelos patrões e praticava rituais ligados ao voodoo. Algumas versões dizem que o boneco já estava amaldiçoado antes mesmo de chegar à casa. Outras afirmam que tudo isso foi acrescentado muitos anos depois, quando a fama de Robert já havia se espalhado. Não existe documentação histórica que comprove essa história da empregada ou qualquer ligação do boneco com práticas religiosas. Por isso, muitos pesquisadores tratam essa parte como uma lenda, e não como um fato. O que se sabe com certeza é que Gene recebeu o boneco ainda criança, e rapidamente criou um forte vínculo com ele. À primeira vista, Robert parece apenas um brinquedo antigo, mas basta observá-lo por alguns segundos para entender por que tanta gente o considera perturbador. O boneco mede aproximadamente 1 metro de altura. É feito de tecido, seu corpo é recheado com palha e outros materiais comuns da época. Ele veste uma roupa de marinheiro branca. Nos pés, pequenos sapatos escuros. Seu rosto apresenta sinais evidentes do tempo. A pele de tecido está desgastada. Os olhos escuros parecem acompanhar quem o observa. O cabelo é curto e desalinhado. Nos braços, Robert segura um pequeno cachorro de brinquedo. Não se sabe se esse cão fazia parte do boneco originalmente ou foi colocado depois. Com mais de 100 anos de existência, o desgaste natural tornou sua aparência ainda mais inquietante. Para algumas pessoas, ele inspira apenas curiosidade. Para outras, basta um olhar para sentir desconforto. Um amigo inseparável, Gene, passou a levar Robert para todos os lugares. Dormia com ele, conversava com ele, brincava durante horas. Tudo isso era perfeitamente normal para uma criança. Mas alguns familiares começaram a notar um comportamento diferente. Gene não apenas conversava com o boneco, ele dizia que Robert respondia. Sempre que alguém perguntava quem havia feito alguma travessura dentro da casa, o menino respondia: "Foi o Robert." No início, todos acreditavam que era apenas imaginação infantil. Mas alguns acontecimentos fariam essa explicação parecer insuficiente para certas pessoas da família. Os primeiros relatos conhecidos surgiram dentro da própria casa da família Otto. Segundo histórias transmitidas ao longo dos anos, empregados afirmavam ouvir passos durante a madrugada. Objetos apareciam fora do lugar, cadeiras eram encontradas viradas, algumas portas apareciam abertas sem explicação. Gene dizia que Robert mudava de posição sozinho. Os pais acreditavam que era apenas o filho brincando. No entanto, em entrevistas concedidas décadas depois, pessoas que conheceram a história afirmaram que Gene insistia que o boneco tinha vontade própria. É importante destacar que não existem registros oficiais da época confirmando esses acontecimentos. Grande parte desses relatos foi preservada por meio da tradição oral, de entrevistas posteriores e da fama crescente do caso. Ainda assim, essas histórias se tornaram a base da lenda que continua viva até hoje. Antes de terminarmos, vale destacar um detalhe importante. Embora a história de Robert tenha sido preservada por muitos relatos ao longo das décadas,
Algumas versões afirmam que o boneco foi dado a Jean por uma empregada ligada ao voodoo. No entanto, não existem evidências históricas que confirmem essa versão. Depois de conhecer todos os fatos, a história e as diferentes teorias, a pergunta continua sem uma resposta definitiva. Estamos diante de um simples boneco antigo, ou de uma das histórias sobrenaturais mais intrigantes já registradas? A decisão fica com você. Se você gostou desta investigação, curta, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar mais casos sobrenaturais que marcaram a história. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso pode ser explicado por coincidências e pelas lendas que surgiram ao longo do tempo, ou existe algo realmente inexplicável por trás da história de Robert? Qual história você gostaria de ver no próximo vídeo? Existe algum caso sobrenatural, objeto misterioso, lugar assombrado ou lenda que você acredita que merece uma investigação completa? Deixe sua sugestão nos comentários. Ela pode ser o tema do nosso próximo relato. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo mistério.